Você checou o celular antes de abrir os olhos hoje? Aquele gesto automático de esticar o braço, pegar o aparelho e rolar a tela ainda meio zonzo de sono. E provavelmente você não estava procurando nada específico. Só checando, só vendo, só preenchendo aqueles primeiros segundos de consciência com luz azul e notificações. E aí vem aquela sensação estranha. Você tem 300 contatos salvos, 50 conversas abertas no WhatsApp, 2.000 seguidores no Instagram, mas tem um vazio no peito que não faz sentido. Tipo, como é que você pode estar tão rodeado de gente e ainda se sentir sozinho? Não é coisa da sua cabeça. Não é drama. É um padrão que está acontecendo com milhões de pessoas nesse exato momento. Enquanto você lê isso, tem alguém do outro lado da cidade, do outro lado do país, sentindo exatamente o mesmo. Essa solidão estranha que a gente não sabe explicar direito, mas que pesa, porque tem uma diferença gigante entre estar conectado e estar junto. Entre ter 1.000 amigos online e ter alguém para ligar quando o mundo desaba. Entre receber 100 curtidas e receber um abraço que dura mais que 3 segundos. A gente trocou profundidade por quantidade sem nem perceber. Vamos olhar isso juntos, sem culpa, sem julgamento. Só entender o que está acontecendo. Porque talvez quando a gente entende o jogo, a gente consiga jogar diferente. Ou até escolher não jogar mais. Respira fundo. A gente vai descer nesse buraco agora. Pensa comigo. Das 1.000 pessoas que você segue ou que te seguem, quantas realmente conhecem você? Tipo, conhecem de verdade. Sabem o que te tira o sono. Sabem do que você tem medo. Sabem o que te faz feliz sem você precisar postar sobre isso. Provavelmente você consegue contar nos dedos de uma mão. Talvez nem isso, porque a gente construiu essa rede enorme de conexões que são rasas demais para sustentar qualquer coisa. É tipo ter um oceano com 10 centímetros de profundidade. Parece muito, mas não dá nem para mergulhar. A experiência de viver entre dois mundos nos mostra isso com clareza brutal. Quem cresceu sem smartphone entende a diferença entre ter amigos e ter seguidores. Entre marcar um encontro porque quer ver a pessoa e dar uma curtida rápida para manter o contato vivo. Entre ligar para conversar e mandar áudio enquanto faz outras 5 coisas. E aí a gente vai acumulando esses contatos, essas conexões de mentirinha. Gente que você conheceu numa festa há 3 anos e nunca mais falou, mas continua ali na sua lista. Gente que você vê todo dia no feed, mas não faz ideia de como está a vida real dela. Gente que curte suas fotos, mas não apareceria se você precisasse. E sabe o mais bizarro? A gente se sente mal quando perde seguidores. Quando alguém deixa de seguir, dói. Como se aquilo dissesse alguma coisa sobre nosso valor. Como se 1.000 conexões vazias valessem mais que 3 conexões verdadeiras. A conta não fecha, mas a gente continua fazendo. Tem um momento que você percebe. Você pode estar num jantar com 5 amigos e todo mundo no celular, fisicamente juntos, mas cada um num universo paralelo, rolando feed, respondendo mensagem de gente que nem tá ali, vivendo o momento através da tela em vez de viver o momento de verdade. E ninguém questiona. Virou normal. Virou aceitável ficar no celular enquanto a pessoa do lado fala, virar pro Instagram no meio da conversa, preferir ver o stories de desconhecidos do que olhar nos olhos de quem está na sua frente. A gente normalizou a ausência, porque é mais fácil, né? É mais confortável. Você controla quando responde, controla o que fala, controla a imagem que projeta. Não precisa lidar com silêncios constrangedores, não precisa ler linguagem corporal, não precisa estar realmente presente, só precisa estar disponível, que é bem diferente. E aí vai criando essa biblioteca enorme de pessoas que você conhece. Mas quando você precisa de verdade, quando a coisa aperta, você percebe que a maioria delas não está lá. Porque nunca estiveram, na real. Sempre foi só performance, só manutenção de imagem, só números numa tela. O que a gente não gosta de admitir é que terceirizou a intimidade. Deixou que a quantidade de conexões substituísse a qualidade delas. E agora está pagando o preço, sozinho no meio da multidão. Você que sabe qual relação quer ter com isso. Mas vale pensar, quantas dessas 1.000 pessoas você ligaria de madrugada? E quantas ligariam para você?
Sabe aquela sensação de ter 50 conversas abertas, mas nenhuma conversa de verdade? É exatamente isso. A gente virou mestre em trocar mensagens, mas esqueceu como trocar olhares, como sentir a energia da pessoa, como perceber que ela não está bem mesmo quando ela diz que está, porque mensagem esconde tudo. Você pode estar destruído por dentro e digitar "tô de boa" com emoji sorridente. Pode estar com o coração partido e responder tudo certo, como se nada tivesse acontecendo. A tela protege. A tela esconde. A tela deixa você mentir sem que ninguém perceba. E a gente foi se acostumando com essa comunicação pela metade, onde você fala, mas não se abre, onde você responde, mas não se conecta, onde você mantém contato, mas perde o contato de verdade. O tato, a presença, a energia que só corpo presente consegue transmitir. E olha só a ironia. Você provavelmente está assistindo isso no celular agora. Talvez até já checou se chegou mensagem desde que começou o vídeo. Sem julgamento. Só percebe como é automático. Como a gente não consegue ficar 10 minutos sem olhar. É quase reflexo, sabe? Já tentou ter uma conversa séria por mensagem? Você começa a explicar algo importante e percebe que está saindo tudo errado. O tom some, a emoção se perde e você desiste. Deixa, a gente conversa pessoalmente. Só que esse pessoalmente nunca acontece, porque todo mundo está sempre ocupado demais. Mas tem tempo para passar 3 horas rolando feed. Tem tempo para assistir vídeo aleatório. Tem tempo para responder stories de gente que mal conhece. Só não tem tempo para sentar com alguém e ter uma conversa sem pressa, sem celular vibrando, sem olhar para o relógio, sem dividir atenção com outras 10 coisas. E sabe o que acontece? As conversas vão ficando cada vez mais superficiais. Você pergunta como você tá, mas não espera a resposta de verdade. É só protocolo. A pessoa responde bem e você responde que bom e pronto. Missão cumprida. Conexão mantida. Só que não. Porque manter conexão assim é tipo regar planta com conta-gotas. Ela não morre na hora, mas vai murchando devagar. Vai perdendo a cor. Vai ficando fraca. E quando você percebe, aquela amizade que era forte virou só um contato salvo. Só um nome na lista. Só mais uma conversa arquivada. E tem outro detalhe cruel. A gente responde mensagem enquanto faz outras coisas. Enquanto assiste série. Enquanto trabalha. Enquanto janta. A pessoa está ali falando com você e você está só meia presente. Só metade da atenção. Só parte do foco. E ela sente. Ela percebe. Mas ninguém fala sobre isso. Talvez você se lembre de como era ter tédio sem ter o que fazer, quando você ligava para alguém só para conversar, sem motivo, sem assunto específico, só para ouvir a voz, para dar risada junto, para estar junto mesmo estando longe. Hoje isso parece estranho, parece invasivo. Por que não mandou mensagem antes? Fica esse padrão. A gente trocou presença por conveniência, conversas reais por mensagens rápidas, profundidade por eficiência, e ficou com essa sensação de estar sempre em contato, mas nunca conectado de verdade. Confia no que você sente. Você sabe a diferença entre uma mensagem automática e uma conversa que importa. A questão é, você está prestando atenção nisso? Deixa eu te perguntar uma parada. Quando foi a última vez que você foi você mesmo sem filtro? Sem pensar em como isso vai parecer, sem se preocupar com ângulo, iluminação, legenda, sem transformar o momento em conteúdo. Só vivendo, só sendo, só existindo sem plateia. Difícil lembrar, né? Porque a gente vive numa era onde tudo é postável, tudo é performático, tudo é palco. Você acorda e já está pensando no que vai aparecer no Stories. Vai num lugar legal e a primeira coisa é pensar em como aquilo vai ficar no feed. A vida virou ensaio. E você é ator e diretor ao mesmo tempo. E ninguém mostra os bastidores. Ninguém posta a foto sem maquiagem. Ninguém mostra o quarto bagunçado. Ninguém compartilha o momento de colapso, de dúvida, de medo de verdade. Todo mundo só mostra a versão editada. A versão tá tudo sob controle. A versão que gera like. Aí você entra na rede e vê todo mundo vivendo vidas perfeitas, relacionamentos perfeitos, corpos perfeitos, trabalhos perfeitos. E você olha para sua vida real, bagunçada, imperfeita,
cheia de problemas, e pensa, cara, só eu que tô na correria? Mas não, todo mundo tá. A diferença é que ninguém mostra. E isso cria um ciclo doentio. Você se sente inadequado vendo a vida dos outros. Aí posta algo para mostrar que a sua também tá massa. Aí outra pessoa vê e se sente inadequada. E posta para compensar. E assim vai. Todo mundo mentindo, todo mundo performando, todo mundo se sentindo sozinho nessa mentira coletiva. O mais louco é que a gente sabe que é mentira. A gente sabe que por trás de cada foto perfeita tem uma pessoa com os mesmos medos que a gente. Mas mesmo sabendo, continua no jogo. Continua performando. Continua editando a própria vida para caber no quadradinho do Instagram. E aí vem aquela exaustão. Não é só cansaço de corpo, é cansaço de ser, cansaço de não poder baixar a guarda, cansaço de sempre ter que estar on, sempre pronto, sempre apresentável, sempre à altura da versão que você criou de si mesmo online. E isso esgota, porque a versão real não pode aparecer. A versão que acorda de mau humor, que tem celulite, que falha, que erra, que não sabe todas as respostas. Essa versão não cabe no feed. Então você esconde, você filtra, você edita e vai se distanciando de quem você é de verdade. E tem outro peso, a comparação constante. Você não compete só com quem está perto, você compete com o mundo inteiro, com gente que tem personal nutricionista, editor de foto, com gente que vive disso, com gente cuja vida inteira é construir essa imagem perfeita. E você está ali tentando acompanhar enquanto vive uma vida normal. O que a gente evita encarar é que perdeu a permissão de ser imperfeito, de ser humano, de ser real. Porque real não gera like, real não viraliza, real não impressiona. Então a gente esconde o real e mostra só o espetáculo. E vai ficando cada vez mais sozinho por trás da máscara. E isso leva a outro lugar. Quando você só mostra a máscara, ninguém te conhece de verdade. Ninguém se conecta com você. Todo mundo só se conecta com a versão que você inventou. E aí, quando você precisa de conexão real, não tem, porque ninguém conhece o você de verdade. Cada um tem seu processo com isso. Não tem receita pronta, mas talvez valha perguntar quanto da sua vida é real e quanto é performance. E será que essa performance toda está te aproximando ou te afastando das pessoas? Pode ser sincero comigo? Você já ficou ansioso esperando curtidas? Já atualizou a página várias vezes para ver se o número subiu? Já sentiu aquele alívio pequeno quando chegou notificação e aquela decepção quando parou de chegar? A gente sabe que é bobeira, mas faz mesmo assim, porque de alguma forma bizarra a gente começou a medir valor próprio em curtidas, em visualizações, em número de seguidores, como se aquilo dissesse alguma coisa sobre quem você é. Como se validação digital pudesse substituir conexão humana de verdade. Como se likes fossem abraços. Mas não são, nunca foram. E você sabe disso. Você pode ter um post com 1000 curtidas e ainda se sentir vazio. Pode ter 5.000 seguidores e nenhum amigo para ligar quando a ansiedade aperta às 3 da manhã. Pode ter toda a validação do mundo e ainda se sentir completamente sozinho. Sabe por quê? Porque curtida não é conexão, é um gesto vazio, um clique automático. A pessoa passa pelo seu post, aperta o coração em 2 segundos e já foi para o próximo. Não parou para pensar, não parou para sentir, não se conectou contigo. Só deu um like e seguiu a vida. E a gente sabe disso no fundo, mas fica viciado mesmo assim. Viciado nessa validação instantânea, nesse rush pequeno de dopamina quando o número sobe. É tipo comer salgadinho. Satisfaz por 3 segundos, depois você quer mais e no final só fica aquele gosto vazio. Já reparou como você pode estar num lugar incrível, mas está mais preocupado em como aquilo vai ficar no Instagram? Você não está ali de verdade. Está pensando na foto, na legenda, em quantas curtidas vai receber, em quem vai ver. O momento real vira só meio de conseguir validação virtual. E a gente vai trocando vivência por registro, experiência por post, presença por performance. E no final, quando olha para trás, mal lembra do que viveu, porque não estava ali de verdade, estava ocupado documentando tudo para o feed, provando para os outros que estava vivendo.
em vez de só viver. E fica essa pergunta que incomoda. Por que a gente precisa tanto dessa validação? Por que um like de alguém que mal conhecemos importa tanto? Talvez porque a gente está com fome de reconhecimento, de ser visto, de importar. E na falta de conexão, real aceita essa versão diluída. Melhor que nada, certo? Errado. Porque essa validação digital não nutre, não sustenta, não preenche. É tipo tentar matar fome com foto de comida. Parece que está ali, mas não alimenta nada. E quanto mais você consome, mais vazio fica, mais dependente, mais desesperado pelo próximo like, pelo próximo número, pela próxima validação. O padrão se repete mais uma vez. A gente busca conexão nos lugares errados, busca validação em likes, em vez de buscar presença em pessoas, busca ser visto por milhares, em vez de ser conhecido por alguns, e vai ficando sozinho no meio da multidão barulhenta. E tem um detalhe cruel nisso tudo. Quando você baseia seu valor em curtidas, você fica refém. Um post que não vai bem te derruba. Um dia com poucas interações te faz questionar tudo. Você entregou seu bem-estar nas mãos de um algoritmo que não liga para você. O que acontece no fundo é que a gente terceirizou a autoestima. Deixou que números definissem valor. E isso é perigoso demais. Porque números flutuam, algoritmos mudam, tendências passam. E se seu valor depende disso, você está construindo em areia movediça. Você sabe melhor do que ninguém o que te faz bem. Mas fica a pergunta: quantas curtidas você precisaria para se sentir suficiente? Porque a resposta real é que nenhuma quantidade vai bastar. Enquanto você buscar fora, vai continuar vazio dentro. Olha, se você chegou até aqui, você já está fazendo mais que a maioria. Já está prestando atenção, já está questionando. E isso por si só já é metade do caminho. Respira, porque o que vem agora é sobre retomar o controle. Depois de tudo isso, fica essa pergunta. E agora? A gente some das redes? Joga o celular fora? Vira eremita digital? Não é isso. Nunca foi. É sobre criar uma relação consciente com tudo isso. É sobre lembrar o que realmente importa, o que realmente sustenta. Porque o problema não é a tecnologia. É como a gente está usando ela. É o fato de ter deixado ela substituir coisas que não podem ser substituídas. Presença, intimidade, conexão real, olho no olho, conversa sem pressa, vulnerabilidade. Tudo isso precisa de corpo presente, de tempo, de atenção completa. E você pode começar agora. Não precisa de revolução, só de pequenas escolhas conscientes, tipo, da próxima vez que sair com alguém, deixar o celular no bolso. De verdade. Não só virar a tela para baixo, esquecer que ele existe por uma hora, ver o que acontece, ou ligar para alguém em vez de mandar mensagem, só para ouvir a voz, para ter uma conversa sem emoji, sem corretor, sem tempo para editar o que vai falar. Só você e a outra pessoa, falando, ouvindo, conectando de verdade, ou postar menos e viver mais. Guardar alguns momentos só para você. Não documentar tudo. Não transformar tudo em conteúdo. Deixar que algumas experiências sejam só suas, sem precisar de validação externa para confirmar que foram reais. Por que foram? Você estava lá. Você viveu. Isso já basta. E talvez investir mais em poucas pessoas de verdade do que em muitas conexões rasas. Ter 2 amigos que realmente conhecem você vale mais que 1000 seguidores que só conhecem sua persona. Qualidade sempre valeu mais que quantidade. A gente só esqueceu disso por um tempo. Porque no final, quando a vida apertar de verdade, não são as curtidas que vão te segurar. Não é o número de seguidores que vai te abraçar. Não é a performance online que vai segurar sua mão. São as pessoas reais. As conexões profundas. Os laços que você cultivou com presença, tempo e coragem de ser você mesmo. E você pode começar sendo a mudança. Pode ser aquela pessoa que pergunta, como você tá? E realmente espera a resposta de verdade, que aparece, que liga, que olha nos olhos, que está presente, porque todo mundo está cansado da superficialidade, todo mundo está com fome de conexão real. Alguém só precisa começar. Não é fácil, não vai ser rápido, você vai sentir vontade de voltar pro automático, de pegar o celular no meio da conversa, de checar notificação,
de postar em vez de viver. É normal. É o condicionamento batendo. Mas cada vez que você resistir, cada vez que escolher presença, você está criando um caminho novo. E aos poucos você vai perceber a diferença. As conversas vão ficar mais profundas. As relações vão ficar mais verdadeiras. E aquele vazio, aquela solidão que te trouxe até aqui, vai começar a diminuir. Porque você está preenchendo com o que realmente preenche. Conexão humana genuína. Lá no fundo, a gente sempre soube que likes não abraçam, que seguidores não aparecem de madrugada, que performance não cria intimidade. A gente só esqueceu por um momento, mas dá para lembrar, dá para voltar, dá para reconectar. O que a gente precisa encarar é simples. A gente não precisa de 1000 conexões. A gente precisa de algumas verdadeiras. E talvez seja a hora de começar a cultivar essas. Que isso seja um lembrete, não uma ordem. Só um lembrete de que você pode escolher. Pode escolher presença em vez de performance, profundidade em vez de quantidade, conexão real em vez de validação vazia. E quando você escolher, vai perceber que estava procurando no lugar errado o tempo todo. Pequenas escolhas conscientes fazem diferença. Começa de onde você está, com o que você tem, e vai construindo devagar. A gente chegou num ponto estranho da história, onde temos toda a tecnologia para nos conectar, mas nos sentimos mais sozinhos do que nunca. Onde temos 1000 amigos online, mas ninguém para ligar de madrugada. Onde sabemos tudo sobre todo mundo, mas não conhecemos ninguém de verdade. E não é culpa sua. Não é porque você está errado ou é estranho. É porque a gente está todos navegando numa era que ninguém ensinou como lidar. Aprendendo no caminho, errando, acertando, tentando equilibrar tecnologia com humanidade, sem manual de instruções. Mas tem uma coisa que a gente não pode esquecer. A gente não foi feito para viver assim, isolado atrás de telas, performando em vez de vivendo, acumulando conexões vazias, em vez de cultivar laços profundos. A gente precisa de toque, de olhar, de presença, de conexão real. É da nossa natureza. E você pode começar a mudar isso, hoje, agora, com escolhas pequenas, com presença consciente, com coragem de ser vulnerável, com investimento real nas pessoas que importam. Não precisa deletar tudo, só precisa lembrar o que sustenta de verdade, porque no final, quando você olhar para trás, não vai lembrar de quantas curtidas teve, não vai se orgulhar do número de seguidores, vai lembrar dos momentos de conexão verdadeira, das conversas profundas, dos abraços longos, das pessoas que estiveram ali, de corpo presente, quando você precisou. Então que a gente pare de buscar nos lugares errados, pare de trocar presença por performance, pare de acreditar que 1000 conexões vazias valem mais que 3 verdadeiras, porque não valem. Nunca valeram, a gente só se perdeu um pouco no meio do caminho. A escolha é sua. Sempre foi. Você pode continuar acumulando números, ou pode começar a cultivar relações, pode continuar performando, ou pode começar a viver, pode continuar sozinho na multidão, ou pode escolher presença, profundidade, conexão real. E talvez quando a gente parar de olhar tanto para a tela e começar a olhar mais uns para os outros, a gente descubra que nunca estivemos realmente sozinhos. Só estávamos olhando para o lugar errado. É tipo um interruptor que sempre esteve ali. Você só precisa lembrar que pode acionar quando quiser.